Vacina, comida e fora Bolsonaro. As manifestações de sábado levaram 750 mil pessoas às ruas, segundo a organização. 5.300 livros. Esse é o número de obras literárias que a Fundação Palmares considera inconvenientes e quer excluir de seu acervo. Privatização da Eletrobras. Quais consequências a aprovação da medida trará para o bolso do consumidor? Esse e outros assuntos você acompanha aqui. Eu sou Emília Bisotto e esse é o programa Central do Brasil, começando agora. Central do Brasil. Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares, volta a ser notícia. No dia 11 de junho, um relatório intitulado Retrato do Acervo, a Doutrinação Marxista, foi publicado pelo órgão sugerindo que importantes obras literárias são pautadas pela revolução sexual, sexualização de crianças, revoluções marxistas e técnicas de guerrilha. Ele tem dito que quer excluir de seu acervo 5.300 livros e afirma ser obras desviantes. Autores como Max Weber, Celso Furtado, Marco Antônio Villa e Machado de Assis estão entre as obras a serem descartadas. A polêmica reacende o debate sobre a perseguição ideológica do atual governo. O repórter Afonso Bezerra nos dá detalhes sobre o tema. Confira. Nacional. A censura aos livros do acervo da Fundação Palmares foi decidida após a publicação de um relatório assinado pelo presidente Sérgio Camargo, classificando as obras como alheias à temática negra. Ele alega que as publicações têm caráter marxista e apelam para a sexualização de crianças, adoração a bandidos e situações bizarras. Não é a primeira vez que os livros são alvo do autoritarismo do governo Bolsonaro. O historiador Lucas Assis explica que os espaços de conhecimento são sempre atacados por governos autoritários. A censura aos livros é um projeto autoritário de cerceamento do livre pensamento e que a gente pode correr na história, seja do mundo, seja do Brasil, e ver vários exemplos. A gente pode ir na Alemanha nazista com a queima dos livros, como a gente pode vir aqui, por exemplo, na ditadura de 64, com a perseguição a autores e a editores. Parlamentares, pesquisadores e ativistas da Coalizão Negra por Direitos reagiram à decisão. Eles entraram com representação contra o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. O grupo contesta que não há um critério sólido, baseado na biblioteconomia, que justifique a exclusão das obras. Na prática, a decisão do presidente é uma negação ao conhecimento, como afirma o professor de literatura, Rodrigo Fischer. É uma coisa de extrema-direita e uma extrema-direita burra, né? Ainda mais, né? Porque não tem embasamento, não faz sentido, né? É fascista, não tem outro nome. Não tem outro nome, é uma negação ao passado, é negar os avanços. Na lista serão excluídas obras clássicas da sociologia, da história e da filosofia, cujo conteúdo o relatório definiu como temática não negra. Miguel Stedley traz um panorama sobre a mobilização de sábado, dia 19 de junho, organizada por movimentos populares, coletivos, articulações, coalizões, sindicatos e partidos da oposição, que contou com intervenções artísticas, velas acesas em respeito aos óbitos na pandemia e muitos cartazes com mensagens de rejeição a Bolsonaro. Vamos conferir. Embarque imediato. As ruas voltaram definitivamente para a equação da luta política no Brasil. As manifestações desse final de semana, maiores do que as anteriores em maio, sinalizam que as mobilizações serão mais frequentes, principalmente porque contra elas Bolsonaro visivelmente não sabe o que fazer. Bolsonaro deve continuar se agarrando aos seus 25% de popularidade, apostando no fantasma do antipetismo, acentuando o discurso armamentista e para sua base social, como parte dos evangélicos, motoqueiros e caminhoneiros. Só que esse discurso é insuficiente para enfrentar os grandes problemas reais que o Brasil tem pela frente.
A seca causada pelo desmatamento da Amazônia vai provocar uma crise hídrica de abastecimento de água e de energia. A inflação dos alimentos segue crescendo. A resposta do governo é tentar diminuir o consumo, o que também diminui a recuperação da economia. Tudo isso e os 500 mil brasileiros que nos deixaram na pandemia. Com tudo isso, é possível que as manifestações animem a CPI, reanimem o debate do impeachment ainda que distante e tragam com força também a pauta econômica, o que pode ampliar a participação e se transformar num grande movimento popular pelo Fora Bolsonaro. Vacina, comida e fora Bolsonaro. Esse foi o grito coletivo em 427 cidades brasileiras no sábado, dia 19 de junho. Ao todo, 750 mil pessoas estiveram nas ruas para manifestar a sua indignação diante do descaso do governo federal com relação a pautas urgentes, como, por exemplo, a marca de 500 mil mortos pela pandemia e a aceleração da vacina. Os atos também foram realizados em 17 países. A jornalista Aline Antunes conversou com a historiadora e ativista Ana Gualberto sobre esse tema. Vamos conferir. Entrevista Central. Hoje vamos conversar com a historiadora, coordenadora de ações com comunidades tradicionais da Koinonia e ativista ligada à comunidade de terreiro Ana Gualberto, sobre os atos do dia 19 de junho. Ana, muito bem-vinda ao programa. Os atos do dia 19 de junho estão indicando uma participação popular 25% maior que os atos do dia 29 de maio. Qual o balanço da participação dos movimentos religiosos de matriz africana nas manifestações? O povo de terreiro tem se engajado mais, nesses processos de publicização, do seu descontentamento pelo que está acontecendo, de acordo com a situação que a gente tem vivido. A gente precisa entender que a pandemia ela serviu apenas como uma lente de aumento para uma situação de desigualdade social, de abismo social, que o povo preto, povo periférico, e aí a gente inclui as religiões de matriz africana que estão nas áreas urbanas e também o povo que está nas áreas rurais, esse povo sempre foi mais vulnerabilizado. E a pandemia ela vem como uma lente de aumento que traz mais um elemento para visibilizar esse processo de exclusão. E a outra questão é que a gente está começando a disputar também as pautas das próximas eleições. Então, essas discussões, de qual movimento que a gente vai fazer e de como a gente vai enfrentar isso, essa próxima eleição, ela também tem ecoado dentro das comunidades de religião de matriz africana. Com os protocolos exigidos pela pandemia, como o distanciamento social, o cancelamento de algumas celebrações religiosas, encontros, reuniões, como tem sido dialogar e organizar as pessoas nesse momento de enfrentamento ao bolsonarismo? O nosso povo é um povo da prática do encontro, da prática do toque, do abraço, do carinho muito próximo. Então, tem sido muito difícil a gente construir novos hábitos. Desde o ano passado, a gente vem experimentando criar novas metodologias também nos processos de mobilização, de participação, tanto nas reuniões via plataformas virtuais, como a gente está usando agora. Isso esbarra em alguns processos que têm a ver com falta de acesso às tecnologias, com aparelhos também, com smartphones que não são com uma capacidade tão boa de conexão e a falta também de dinheiro para ter crédito, para estar conectado na internet. Como as pautas elas estão urgentes e é necessário que a gente se fortaleça, participar dessas ações, dessas atividades online, também tem sido uma demanda para o povo de Santos. Como a organização Koinonia, uma entidade ecumênica que tem como missão mobilizar a solidariedade e prestar serviços a grupos que estão nesse processo de emancipação social e política, tem ajudado a enfrentar as notícias falsas que chegam sobre pandemia e vacinação? Como a gente dialoga diretamente com comunidades de terreiro e com comunidades remanescentes de quilombo, na área rural, a propagação de fake news ela também é muito grande, pelos grupos de WhatsApp, principalmente, e aí é importante colocar aqui desse lugar nosso quanto ativista, mas quanto pesquisadores também, que a gente está acompanhando esses processos, as igrejas têm sido um veículo de grande desinformação.
principalmente as igrejas neopentecostais. Da mesma forma como a gente dialoga com as lideranças de matriz africana, a gente também tenta dialogar com essas lideranças também das igrejas. Infelizmente, isso nem sempre é possível. Mas o que a gente faz é, a partir dos outros espaços que a gente está, de diálogo, dos movimentos sociais, do movimento quilombola, dos grupos de mulheres negras, dos coletivos de jovens, das populações LGBTQIA+, né? E todos esses coletivos, a partir desses espaços, a gente tentar propagar as informações corretas. Na última quinta-feira, dia 17, o Senado aprovou a medida provisória de privatização da Eletrobras por 42 votos a 37 contra. Agora, o texto precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional até amanhã, dia 22 de junho. Especialistas defendem que a aprovação visa beneficiar grupos específicos e trará prejuízos ao meio ambiente e aos consumidores. Confira a reportagem de Nayá Tawani. Trilhos do Brasil. A energia ela é fundamental dentro de uma casa. E com tudo que está acontecendo, ela passou a ser uma das contas que, por mais que sejam essenciais, é uma das contas que passa a ter para a gente uma maior dificuldade para conseguir pagar. A agrônoma da Bahia, Milena Oliveira, relata a dificuldade que tem tido para conseguir pagar a conta de luz na sua casa. Hoje, a energia elétrica é um dos itens que mais pesa no bolso da população brasileira, com um aumento de 6% só no mês de maio. E a previsão, segundo analistas, é que com a privatização da Eletrobras, estes aumentos sejam sucessivos e influenciem na alta do preço de alimentos, além de outros produtos e serviços. Oliveira afirma que já sente o impacto deste aumento também em outras contas básicas. A conta de luz mais cara, ela afeta diretamente nas outras contas da casa, porque a luz, né, ela é essencial para o funcionamento de uma geladeira, para você entreter uma criança com a televisão, né, e conseguir fazer as outras tarefas da casa. Sindicatos e analistas também alertam que com a privatização da Eletrobras, aumentam os riscos de apagões, semelhante ao que aconteceu no Amapá em novembro de 2020, em que cerca de 765 mil pessoas ficaram mais de 20 dias sem energia elétrica porque a empresa privada responsável pela distribuição não tinha um transformador reserva. O problema começou a ser solucionado quando a Eletrobras socorreu e reabasteceu o estado. E no último dia 19, sábado, foi o Dia do Cinema Nacional. O cinema nasceu em 1895 e chegou ao Brasil 3 anos depois. De lá para cá, fez história com mais de 120 anos de existência no país. O cinema brasileiro oferece uma variedade de filmes para todos os gêneros e gostos e já ganhou repercussão também internacional. A Parada Cultural de hoje sugere algumas obras que são destaques e que muito nos ensinam. Preparem a pipoca e vamos lá! Parada Cultural. Para celebrar o Dia do Cinema Brasileiro, comemorado no sábado, listamos algumas produções que ensinam sobre a relação do meio ambiente e os cuidados com os recursos naturais do país. Amazônia, Sociedade Anônima, um filme em formato de documentário, mostra a realidade de indígenas e ribeirinhos que enfrentam o desmatamento para proteger a natureza. Grilagem, extração de madeira e o garimpo estão entre os problemas. Baseado numa história real, o filme Xingu tem em sua narrativa os irmãos Vilas Boas, que em meados do século XX entram em contato com aldeias indígenas brasileiras e criam o Parque Nacional do Xingu, em uma luta constante pela sobrevivência e preservação da cultura local. A Lei da Água, Novo Código Florestal é um documentário que expõe mudanças intensificadas pelo novo Código Florestal Brasileiro, aprovado em 2012, que reduziu a proteção das nascentes. O filme levanta questionamentos sobre como isso pode afetar o meio ambiente e a vida das pessoas. Gostou do programa de hoje? Peço então que comente, curta e compartilhe. Eu te espero amanhã. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.